Uma coisa que eu queria poder fazer mais é ler. Eu sou uma daquelas pessoas que compra livros e quadrinhos que me parecem poder ser interessantes, mas que acaba não lendo a maioria deles por falta de tempo. Não só eu só consegui fazer 4 vídeos com roteiro esse ano, dando uma média de 1 por mês. Já desatualizada, eu só estou conseguindo escrever esse vídeo porque tinha que matar algumas horas entre aulas. E ir a eventos é outra coisa que eu gostaria de poder fazer mais. Em parte pelo cosplay, sim, mas também por poder comprar quadrinhos independentes e fanzines. Se você, como a maioria, não tem como comprar muitos quadrinhos, é um jeito de conseguir algumas histórias por bem menos. Vale a pena! E tem o cosplay também. Siga minhas redes sociais. Esta é a Entropia número 15 de 2015. A capa é bem básica. Um professor de desenho me disse uma vez que usar branco como fundo era incomum bastante para fazer uma revista se destacar, mas pelo que eu vi, esse é o caso com todas as revistas Entropia, então eu não sei se era uma estratégia ou economia, mas funcionou. O contraste coloca o personagem em foco e é um design interessante, me fez querer comprar. Eu não posso honestamente dizer que tem muito aqui, mas me chamou a atenção bastante para eu querer a fanzine. Temos claramente um trabalho de sombra com alguma luz, um personagem que deve ser de ação, e a cabeça de coelho me faz pensar que não seria um personagem que se leva a sério demais. Olhando agora, esse braço esquerdo não cabe nesse antebraço, mas isso não é nada comparado com as influências laifeldicas dos anos 2000 que ainda existem no Brasil. Eu já vi coisa pior em revista bem mais cara, então começamos a primeira história com uma narração um pouco mais poética para dar o tom. Fortaleza, 1h da madrugada. Os criminosos não dormem na Cidade do Sol e usam o manto da noite para praticar seus atos ilícitos. Mas se você está pensando que vai ser verborrágico, não se preocupe. Traficantes, a raça mais podre dentre os humanos depois dos políticos, vivem da desgraça dos outros como parasitas. I just find being forced to sit through drivel annoying. Se não é evidente ainda, logo fica claro que o interesse do autor não é a poesia. E são os traficantes que vivem como parasitas ou os políticos? Talvez os dois, mas não tem nenhuma indicação clara disso, então não tem como se ter certeza. E pedofilia? Onde entram os pedófilos nessa lista? Eu imagino que políticos sacaneiem mais gente, mas cada uma de suas vítimas devem sofrer relativamente menos, não? Ou você quer dizer só os políticos que chegaram ao ponto de serem piores que isso? E se sim, então os outros não contam? Ironicamente, a votação é no site do governo. Eu sei, não é pra se pensar tanto nisso. É só um pensamento solto que pode sugerir o estado mental do personagem. O problema é que parece também querer que o leitor se identifique com essa ideia, e isso não funciona. Nas palavras de Louis Black, They talk about it as if it's like a building that's walking around and doing shit. Government is human beings. A história do Capitão Vingador é uma grande cena de luta em que o herói surra todos os traficantes até sobrar um, e a arte tem alguns problemas. No geral, quase tudo funciona razoavelmente bem. A exceção é esse quadro, onde eu tinha certeza que Capitão Vingador tinha usado Jet Bullet, de tanto que a perna dele some nas linhas de ação. No demais, eu poderia dizer que as poses parecem chamativas sem propósito. Sim, serem chamativas é o propósito, mas se você pula pra frente, você não teria como socar pra trás. E se você está socando alguém na sua frente, por que você faria questão de encolher a barriga? Ele estava perto e você não quis parecer o Senhor Incrível? Esse é o Mr. Enter? Seria o Capitão Vingador um de seus trolls que vivem no Brasil? Talvez ele seja literalmente um troll, com essa coxa que encolheu, além da capa desaparecer. E quando ele é acertado, o Capitão Vingador cospe seu chiclete? Ele é o Tengo de Samurai Zombie Nation? Por fim, o último dos traficantes se entrega e o capitão diz que vai meter porrada nele mesmo assim. Sim, porque ele é um herói de verdade à la Liefeld. Para os que não são do Brasil ou não se lembram, pessoas começaram a ficar frustradas com a incompetência de seus políticos e por isso começaram a querer que eles morressem enquanto elegiam um dos mais incompetentes da história do país. Olha, aquela história de Vingadores vão vingar a Terra era só no filme? Os Vingadores se chamam assim porque acharam que a palavra soava bem. Esse tipo de atitude de faça você mesmo o que acha certo sem pensar nas consequências leva a histórias como Holy Terror, que talvez sirvam para um pouco de catarse, mas cheias de preconceito e vazias de soluções. Depois da porradaria sem motivo, seguimos com Não Pergunte, Atire Logo, que é Capitão Vingador no espaço. Sério?
Ele tá fantasiado diferente, ele tem um nome alien e ele não começa dando porrada, mas é basicamente a mesma história. A ligeira diferença entre Bate-Porrada e Korak é que o primeiro é o Batman, então investiga e sabe lutar mais, enquanto ele está procurando alguém e usa armas. Ele chega a ser mais interessante na luta por não ser um super lutador e ter de usar um explosivo para poder fugir, mas ainda é uma história à la anos 2000, só que no espaço, porque se eu mudar o nome dele e dizer que ele está no cosmos, ele automaticamente vira outra pessoa. I assume, as a crime fighter, that you too were inspired by one of these. Caricato, mas crítico. Voltamos já. E se você pensou que o problema era só onde a história foi colocada na revista? Porradas, Tripas e Mijo é uma história no espaço que começa com um troglodita querendo briga e explodindo a cabeça de um alienígena. Além disso, estar ao lado dessa história é um problema muito maior do que estar ao lado da outra história, pois, veja bem, ela é muito melhor! Em si, isso não é lá tão bem feito, especialmente porque ele se apresenta para o cara enquanto faz isso, então ou esse extraterrestre tem ouvidos no torso, talvez por gritar inúmeras vezes fadas, ou o autor só quis dar um efeito que em 2 páginas vai ser feito diferente, com ele tendo status ao lado. Talvez para indicar que a luta vai começar, mas sem ninguém gritando deste lado, um cara gigantesco! E deste lado, o personagem que estava na capa, só que mais caricato e mijando ácido em um poste. Eles falam merda um pro outro até que o coelho diz que quer terminar de urinar, o outro concorda e é dissolvido pelo ácido. Ah, e tem um cara chamado Meleca que veio dizer que quase perdeu o cabaço, mas peidou e acabou gozando antes. Eu não estou dizendo que disfunções corpóreas não podem ser engraçadas, eu estou dizendo que você precisa de uma piada. Só apontar e rir não funciona pra ninguém além do Nelson. Yeah. E não deixe minhas críticas te enganarem, esta história é a melhor da fanzine. Em vez de tentar vender o cara que luta vestido como Batman, ou o cara que sai batendo como Star-Lord, esse personagem é tão escroto quanto o mundo em que está. Se você for tentar ser escroto assim e ser sério ao mesmo tempo, você vai acabar com... Eu não diria que isso é um clássico, mas dá pra ver porque o Coelho Puto está na capa. Sim, esse é o nome dele. É divertido se você estiver querendo uma história de piadas entre o mórbido e o nonsense. Eu ainda acho que a piada sexual é bem à toa, mas fazer o quê? E antes de terminar, talvez vocês estejam se perguntando por quê? Por que você está resenhando isso, Bonaito? Primeiro, obrigado pela view, se inscreve, clica no sininho. Mas segundo, porque eu acho que isso é um bom exemplo de que uma fanzine pode trazer. Claro, algumas coisas podem ser nicho, algumas histórias não vão ser tão boas, mas eu ainda gosto bastante do design do Coelho Puto, e as críticas são observações honestas e mais voltadas a mostrar o que eu acho que são problemas. Qualidade não é um simples sim ou não, é ao mesmo tempo algo em si e contextual. Quase nada aqui é realmente ruim, é uma fanzine, um espaço para o autor experimentar e ver o que funciona ou não. Eu não estaria falando sobre entropia se não fosse interessante, e eu poderia ver esse personagem tendo sua própria revista se fosse mais desenvolvido. Não, eu não vim aqui dizer que isso não vale nada. Eu só quero apontar 3 coisas. Primeiro, esta fanzine com certeza encontraria uma audiência, mas essa entropia, esta coleção caótica de tumultuadas turbulências e triunfos, segue ordenadamente pelos tropos deste tipo de história. É bem direto e claro, não subverte nada. Ou seja, não é caótico. É tão previsível quanto os heróis bonzinhos. Você só está mudando a paleta de sabores para variar entre amargo e ácido, em vez de salgado e doce. Os dois podem ter aquele umami, aquela qualidade que deixa as histórias boas, depende apenas de como você usa o que tem. Segundo, mesmo que seja curta ou não tenha qualidade profissional em alguns aspectos, ela foi divertida. E só me custou R$2 em 2015. Eu honestamente acho que você pode conseguir material bom sem depender de editoras grandes. Se as revistas estão caras, as fanzines e quadrinhos independentes são uma opção. Eu prefiro 1000 vezes dar dinheiro por uma história que não funciona pra mim e manter alguém trabalhando em algo novo do que comprar histórias de meses atrás para que a Panini continue dominando o mercado. Apoie criadores independentes. Essa é a mensagem. Mas, infelizmente, o terceiro vem da última história. E é uma história ruim. Powerbomb Red contra Dr. Black Force. Em Todo Vilão Clichê Fala Demais, uma paródia de Super-Homem ou algo parecido, ouve o discurso de um vilão até ver a tomada em seu traje e ele fugir. Wow. Why? Eu diria que é um pouco
pouco longo demais, isso poderia ter sido 3 páginas ou até 2. A ideia pode parecer ok, sendo uma piada já bem conhecida. Mas o problema aqui pra mim é que esta seção se chama Os Heróis Brasileiros Americanizados. Vale notar, o autor diz que o argumento e a arte foram feitos sobre outro nome porque ele tinha aderido à moda de autores que mudam seus nomes para soarem mais americanos. E eu não vejo problema em fazer crítica, Obviamente. mas o Brasil ainda sofre bastante com esse falso nacionalismo. Este livro é brasileiro de verdade, seu leitor que ousa ler coisas não nacionais. Todo mundo fala que os americanos mudaram a cultura brasileira quando nós é que importamos e copiamos as coisas deles. Ninguém lembra, mas nós fizemos o mesmo com os franceses antes. No fim da revista, o autor diz que eles são sátiras de seus personagens antigos, que eram só cópias descaradas de heróis americanos. E o Capitão Vingador é o quê? Mesmo dando o benefício da dúvida de que ele não tinha essa intenção, não tem como não ver uma crítica mais generalizada sendo feita, na minha opinião. Enquanto essa revista ainda segue a onda da Image dos anos 2000, e essa história ainda sugere que heróis têm de ser brasileiros de verdade. É super simples. Coisas boas são boas. Faça uma história interessante e ninguém vai se importar de onde veio a inspiração. Não importa se ela é óbvia, como costuma ser em anime e mangá, ou se você pegou o espírito das abóboras do Dia das Bruxas português, se foi de RPG, de mitologia ou de outro lugar, faça bem sua história e pessoas reconhecerão seu esforço. Não todos, mas alguns, e estes alguns o apoiarão no que puderem. E se você gostou, curta, assine e compartilhe. And if you thought the problem was just where it was placed in the comic... Shhh, para, Branca, para. Quer ficar no vídeo, é? Dá oi pras pessoas. Não, agora você vai aparecer. Oi pras pessoas, dá oi. Oi, eu sou a Branca. Eu acho que eu tô no cio, por isso eu estou miando. Eu quase não mio. E eu não gosto de ser segurada. Tá quase lá. Tem que ajustar a contenção.